Vamos à segunda parte aí do nosso estudo da história de Israel. Vamos agora ao número 4, corrupção no período do silêncio profético. Malaquias descreve uma situação de corrupção que vigorará no período interbíblico. Nos dias do Novo Testamento, encontramos os israelitas praticando os mesmos erros descritos por Malaquias. Ok? Então, olha, o que nós vemos aqui no livro de Malaquias é a realidade do período interbíblico. Então, veja como os israelitas descreviam, né? Primeiro, a mesa do Senhor. Eles diziam que era impura, tá bom? Ou seja, a maneira como eles tratavam ela, né? Mas vós o profanais quando dizeis a mesa do Senhor é impura. Outros diziam, o produto e a comida do Senhor é desprezível. Ou seja, a punição do cativeiro babilônio, a punição gerou uma revolta neles e eles se dirigiam a Deus, vamos dizer, como se Deus fosse o responsável pelo sofrimento deles. Isso é parecido com o que Nimrod fez depois do dilúvio. Segundo Flávio Joséfo, ele diz que não foi correta a punição que Deus fez à humanidade no dilúvio. Tá, okay? Então Israel está cometendo o mesmo erro. Bom, também em Malaquias 2,17, eles dizem que qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Provavelmente isso é resultado do cativeiro, ou seja, os babilônios são maus, mas passam por bom aos olhos do Senhor. E não é isso. Se essa era a razão, tá ok? E não é isso, tá ok? Não é que os babilônios passaram por bons aos olhos do Senhor, mas Deus permitiu que os babilônios punissem os israelitas. Depois eles dizem que é inútil servir a Deus, em Malaquias 3,14. Vós dizeis, é inútil servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante de Yahvé dos exércitos. Como que eles estão dizendo, de qualquer maneira nós sofremos como as outras nações, fomos oprimidos como as outras nações. O que eles não lembram é que cerca de 400 anos antes, Davi, ele reinou e ninguém conseguiu oprimir Davi. Por quê? Porque ele serviu a Deus corretamente. Se eles servissem a Deus corretamente, seria útil servir ao Senhor, porque servir ao Senhor é útil, servir corretamente. Mas eles não serviam, ou seja, a razão do sofrimento eles atribuem a Deus e não a eles. Significa que eles não tiveram aprendizado. Significa que no Novo Testamento eles errarão novamente. Né? E errando eles novamente no Novo Testamento, eles vão acabar por matar o Messias. Eu sempre digo que os israelitas eles deveriam pensar na profecia deles, no que nós chamamos de o Antigo Testamento, que é a Tanakh. Eles deveriam pensar, porque, por exemplo, Isaías profetizou a era do Messias e já são 2.700 anos. Será que era tanto tempo assim o plano de Deus? Não, o plano de Deus era implantar, né, com a vida de Jesus. Eram 700 anos depois de Isaías. Bom, falando agora não do povo em si, mas dos sacerdotes, né, o povo recebia ensino errado. Veja, Malaquias 2, versículos 7 e 8. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo de Yahvé dos exércitos. Mas vós vos desviaste do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, diz Yahvé dos exércitos. Ou seja, uma parte do povo, né? Ou seja, uma parte da nação, aqueles responsáveis pelo ensino da Bíblia Sagrada, eles fizeram tropeçar na lei, ou seja, ensinaram a lei de maneira errada. Depois, a justiça só funciona para alguns. Malaquias 2,9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos,
mas fizeste acepção de pessoas na lei. Ou seja, os sacerdotes, além de não ensinar a lei corretamente, eles acabavam fazendo acepção de pessoas, ok? Normalmente, nesse caso, os ricos, os poderosos, são tratados com maior carinho do que os pobres. E Malaquias 3,15 diz que eles desacreditavam do juízo de Deus, o que fica uma incoerência, né? Parece que eles reclamam do juízo de Deus no cativeiro, dos sofrimentos passados do povo, do sofrimento que eles estavam tendo, tá ok? Então reclamavam daquele cativeiro, eles não entendiam que era um juízo de Deus, então eles deveriam acreditar no juízo de Deus. Mas eles não viram o cativeiro pelo jeito como o juízo de Deus. Eles viram o cativeiro, né, como algo que Deus simplesmente desprezou, não protegeu eles. Okay? Mas o que eles deveriam entender era que se eles estivessem andando corretamente, Deus protegeria e eles de maneira nenhuma iriam, né, para o cativeiro. Número 5 eu coloco aí, Malaquias anuncia um profeta anterior ao Messias, ou seja, ele anuncia a vinda do Messias. Então veja como que Malaquias ele é profético para você entender a história de Israel. Ele é o último livro do Antigo Testamento, então ele anuncia, olha, vai ter um período muito ruim, foi o que nós vimos até agora. Aí ele fala assim, olha, mas virá um profeta preparando o caminho do Messias. Ou seja, Malaquias falou isso há 2.400 anos, em números redondos, 2.400 anos, tá ok? E era para os judeus pensarem, será que realmente o plano de Deus era tanto tempo assim? Pois bem, Malaquias 3,1 diz, eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz Yahvé dos exércitos. Bom, esse anjo do concerto é João Batista, tá ok? Ele preparará o caminho diante de mim. E é interessante porque é Yahvé falando, é o próprio Deus falando. Ou seja, preparando o caminho diante de mim, era para os israelitas também entenderem, né? Yahvé vai se fazer carne e vai habitar entre nós. O apóstolo Paulo, ele vai entender isso depois que ele entra para o cristianismo, tanto que é ele que escreve, né? É que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, ok? Então, os israelitas, eles até hoje eles não entendem, eles não veem que Deus havia planejado ele tomar a forma humana para morrer pela humanidade, para salvar a humanidade. O sacrifício instituído de um cordeiro, um animal, ele não era definitivo, ele era temporário. Então aqui Deus diz claramente, olha, eu vou enviar o meu mensageiro diante de mim. Antes de eu chegar, antes de Yahvé vir e tomar a forma humana, ele vai enviar um mensageiro. E repito, até hoje os judeus eles não aceitam que o Messias seria Deus. Eles tratam o Messias como um homem que virá e morrerá, e que seus filhos reinarão depois dele. Talvez o homem que é considerado o maior intérprete da história do judaísmo, Maimônides, ele afirma isso. O comentário prossegue. Esse profeta é identificado com Elias, né? Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível de Yahvé, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E número 6, Malaquias anuncia a chegada do Messias. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata. E purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro e como prata. Então a Yahvé trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave a Yahvé, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Isso até hoje não se cumpriu. Ou seja, aqui agora Malaquias já está falando da vinda de Jesus,
que nós interpretamos estar próximo, ou a segunda vinda de Jesus. Então ele fala da primeira vinda, ok? Em que ele enviou o mensageiro, que é João Batista, preparou o caminho de Yahvé, preparou o caminho de Jesus Cristo. E depois Malaquias fala de um período final, quando ele vai purificar os israelitas. Isso ainda vai se cumprir, quando Israel se converter. Aí já é o fim da grande tribulação, né? Aí é um assunto para a escatologia. Malaquias alerta que esse dia, devido ao comportamento errado dos israelitas, será em forma de juízo, porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz Yahvé dos exércitos, que de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevado. Ou seja, ele está descrevendo os ímpios, nesse caso, o exército do anticristo tentando destruir Israel. Ele diz, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Ou seja, Israel se converte a Jesus, né? Se converte a Yahvé, então nascerá o sol da justiça. O sol da justiça é usado normalmente para simbolizar a vinda de Cristo em glória, no fim da grande tribulação, enquanto estrela da manhã é usado para simbolizar a vinda para a igreja, antes da grande tribulação, para arrebatar a igreja.